Realmente, meu caro compatriota, fico-lhe muito grato pela sua curiosidade. No entanto, minha história nada tem de extraordinário. Saiba já que tem tanto interesse nisso, que pensei um pouco naquele riso durante alguns dias e depois o esqueci. De vez em quando parecia-me ouvi-lo em algum lugar dentro de mim, mas durante a maior parte do tempo eu pensava sem esforço em outras coisas. Devo reconhecer, no entanto, que não pus mais os pés no cais de Paris. Quando passava por lá, de automóvel ou de ônibus, fazia-se dentro de mim uma espécie de silêncio. Acho que esperava, mas atravessava o Sena, nada sucedia. Então eu respirava. Tive também nessa época alguns problemas de saúde. Nada de preciso, um abatimento. Se prefere, uma espécie de dificuldade em encontrar o meu bom humor. Fui a médicos que me deram tônicos reconstituintes. Melhorava e depois recaía. A vida tornava-se menos fácil. Quando o corpo está triste, o coração perde as forças. Parecia-me desaprender, em parte, o que nunca tinha aprendido e que, no entanto, sabia tão bem. Isto é, viver. Sim, acho que tudo começou mesmo nessa ocasião. Mas também essa noite me sinto em forma. Tenho até dificuldade com o estilo de minhas frases. Falo com menos brilho, parece-me, e minha expressão é menos segura. O tempo, sem dúvida, respira-se mal, o ar está tão carregado que oprime o peito. Veria algum inconveniente, meu caro compatriota, em sairmos para dar uma caminhada pela cidade? Obrigado. Como os canais são belos à noite, gosto do cheiro do mofo que as águas salobras exalam, do odor das folhas que se decompõem no canal e do cheiro fúnebre que sobe nas barcadas carregadas de flores. Não. Esse gosto nada tem de mórbido, acredite. Pelo contrário, no meu caso é uma coisa intencional. A verdade é que me forço a admitir esses canais. O que mais amo no mundo é Sicília. Veja bem, e ainda do topo do Etna, em plena luz do dia, sob a condição de dominar a ilha e o mar, Java também, mas na época dos ventos alísios. Sim, estive lá quando jovem. De maneira geral, gosto de todas as ilhas. É mais fácil imperar lá. Deliciosa casa, não acha? As duas cabeças que vê lá são de escravos negros. Uma tabuleta. A casa pertencia a um traficante de escravos. Ah, não se escondia o jogo naqueles tempos. Tinha-se audácia. Dizia-se, aí está, faço tráfico de escravos, vendo carne negra. Já imaginou alguém hoje em dia trazendo ao conhecimento público que é esse o seu trabalho? Que escândalo! Parece que estou ouvindo meus confrades parisienses. É que são irredutíveis nessa questão. Não, não hesitariam em lançar 2 ou 3 manifestos, talvez até mais. Pensando bem, eu juntaria a minha assinatura às deles. A escravatura? Ah, isso não. Somos contra. Que seja obrigado a instalá-la em sua casa ou nas fábricas. Bom, é a ordem natural das coisas. Mas vangloriar-se disso é o cúmulo. Bem sei que não se pode deixar de dominar ou de ser servido. Todo homem tem necessidade de escravos como de ar puro. Mandar é respirar. Não tem a mesma opinião? E até os menos favorecidos conseguem respirar. O último na escala social tem ainda o cônjuge ou o filho. Se é solteiro, um cão. O essencial, em resumo, é uma pessoa poder zangar-se sem que alguém tenha o direito de responder. Não se responde ao pai. Conhece a fórmula? Em certo sentido, ela é singular. A quem se responderia neste mundo, se não a quem se ama? Por outro lado, ela é convincente. É preciso que alguém tenha a última palavra. Senão, a toda razão pode opor-se uma outra. Nunca mais se acabaria. A força, pelo contrário, resolve tudo. Levou tempo, mas conseguimos compreendê-lo. Por exemplo, deve ter notado a nossa velha Europa filósofa, enfim, da melhor maneira.
Já não dizemos como nos tempos ingênuos. Eu penso assim. Quais são as suas objeções? Tornamo-nos lúcidos, substituímos o diálogo pelo comunicado. Esta é a verdade. Dizemos, podem até discuti-la, e isso não nos interessa. Mas dentro de alguns anos, lá estará a polícia para lhe mostrar que tenho razão. Ah, querido planeta, tudo agora é claro aqui. Conhecemos-nos, sabemos do que somos capazes. Vejamos, eu para mudar de exemplo, se não de assunto, sempre desejei ser ouvido com um sorriso. Se a empregada tinha um ar triste, envenenava meus dias. Ela tinha todo o direito de não estar alegre, sem dúvida. Mas dizia a mim mesmo que era melhor para ela fazer o serviço sorrindo que chorando. Na realidade, isso era muito melhor para mim. No entanto, sem ser glorioso, o meu raciocínio não era totalmente idiota. Da mesma forma, negava-me sempre a comer nos restaurantes chineses. Por quê? Porque os asiáticos, quando estão calados e diante dos brancos, têm sempre um ar de desprezo. Naturalmente, conservam esse ar enquanto servem. Como saborear, então, o frango laqueado? Como, sobretudo, ao vê-los pensar que tem razão? Cá entre nós a servidão, de preferência sorridente, é, portanto, inevitável. Mas não devemos reconhecer. Quem não pode deixar de ter escravos, não será melhor chamá-los de homens livres? Por princípio, em primeiro lugar, e depois para não os deixar desesperados. Essa compensação certamente lhes é devida, não acha? Desse modo, eles continuarão a sorrir e nós ficaremos com as consciências tranquilas. Sem isso, seríamos forçados a mudar de opinião, ficaremos loucos de dor, ou até modestos. Deve-se temer tudo. Por isso, nada de rótulo. E isso é escandaloso. Aliás, se todo mundo se sentasse à mesa e ostentasse a sua verdadeira profissão, sua identidade, já nem saberíamos para que lado haveríamos de nos voltar. Imagine os cartões de visita. Dupont, filósofo apavorado, ou proprietário cristão, ou humanista adúltero. A escolha é grande, na verdade, mas seria o inferno. Sim, o inferno, deve ser assim. Ruas com tabuletas e nenhuma possibilidade de explicação. Fica-se classificado de uma vez para sempre. O senhor, por exemplo, meu caro compatriota, pense um pouco no que seria a sua classificação. O senhor se cala? Bom, pode me responder mais tarde. Em todo caso, eu conheço a minha. Tem duas faces. Um Jano encantador e por cima o lema da casa. Não confie. E nos meus cartões de visita, Jean-Baptiste Clemence, ator. Sabe, pouco tempo depois da noite de que lhe falei, fiz uma descoberta. Quando eu deixava um cego sobre a calçada onde eu tinha ajudado a aterrissar, saudava-o. Evidentemente, esse cumprimento não lhe era destinado. Ele não podia ver. A quem, pois, se dirigia? Ao público. Depois da representação, as mesuras. Nada mal, hein? Outro dia, nessa mesma época, ao motorista que me agradecia por tê-lo ajudado, respondi que ninguém teria feito o mesmo. Eu queria dizer, é claro que qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas esse infeliz lapso ficou remoendo meu coração. Em questão de modéstia, realmente eu era imbatível. Devo reconhecê-lo humildemente, meu caro compatriota. Fui sempre um poço de vaidade. Eis o refrão da minha preciosa vida, e que se ouvia em tudo quanto eu dizia. Só conseguia falar vangloriando-me, sobretudo se o fazia com essa ruidosa discrição, cujo segredo eu possuía. É bem verdade que eu sempre vivi livre e poderoso. Simplesmente sentia-me liberado em relação a todos, pela excelente razão de que me considerava sem igual. Sempre me achei mais inteligente do que todo mundo, como já lhe disse, mas também mais sensível, mais hábil, atirador de elite, incomparável ao volante, melhor amante. Mesmo nos setores em que era fácil verificar a minha inferioridade, como o tênis, por exemplo, em que eu era apenas um parceiro razoável,
Era-me difícil não acreditar que, se tivesse tempo para treinar, superaria os melhores. Só reconheci em mim superioridade o que explicava minha benevolência e minha serenidade. Quando me ocupava dos outros, era por pura condescendência, em plena liberdade, e todo o mérito revertia em meu favor. Eu subia um degrau no amor que dedicava a mim mesmo. Com algumas outras verdades, descobri pouco a pouco essas evidências durante o período que se seguiu à noite de que lhe falei. Não imediatamente, não, nem com muita nitidez. Foi preciso de antemão recuperar a memória. Gradativamente fui vendo mais claro, aprendi um pouco do que sabia. Até então tinha sido sempre ajudado por um espantoso poder de esquecimento. Esquecia tudo. E, em primeiro lugar, as minhas resoluções. No fundo, nada contava. Guerra, suicídio, amor, miséria. Prestava atenção nisso. É claro, quando as circunstâncias me obrigavam, porém de uma maneira cortês e superficial. Às vezes fingia apaixonar-me por uma causa estranha à minha vida mais cotidiana. No fundo, porém, não participava dela, exceto, é claro, quando minha liberdade era contrariada. Como dizer-lhe? Sejamos justos, acontecia serem meritórios meus esquecimentos. Já notou que há pessoas cuja religião consiste em perdoar todas as ofensas e que, efetivamente, as perdoam, mas nunca as esquecem? Eu não era feito de matéria que me permitisse perdoar as ofensas, mas acabava sempre por esquecê-las. E se alguém se julgasse detestado por mim, custava acreditar que estava sendo saudado com um largo sorriso. Segundo sua índole, admirava então minha grandeza de alma ou desprezava minha desfaçatez, sem pensar que minha razão era mais simples. Eu tinha esquecido até o seu nome. O mesmo defeito que me tornava indiferente ou ingrato fazia-me magnânimo. Vivia, pois, sem outra continuidade no dia a dia que não fosse a do eu. No dia a dia, as mulheres, no dia a dia, a virtude ou o vício, no dia a dia, como os cães, mas todos os dias eu próprio, firme no meu posto, avançava assim na superfície da vida, de certa forma, em palavras, nunca na realidade. Todos esses livros mal lidos, esses amigos mal amados, essas cidades mal visitadas, essas mulheres mal possuídas, eu fazia gestos por tédio ou por distração. Os seres vinham logo atrás, queriam agarrar-se, mas não havia nada, e era a infelicidade, para eles, porque quanto a mim, eu esquecia, nunca me lembrei senão de mim mesmo. Pouco a pouco, no entanto, minha memória retornou, ou melhor, voltei a ela e lá encontrei a recordação que me esperava. Antes de lhe falar nisso, deixe-me, meu caro compatriota, dar-lhe alguns exemplos que lhe hão de servir, tenho certeza, do que descobri no decorrer da minha exploração. Um dia em que, ao dirigir o meu carro, demorei um pouco para arrancar no sinal verde, enquanto os nossos pacientes concidadãos desencadeavam, sem esperar suas buzinas, às minhas costas, lembrei-me de repente de outra aventura que ocorrera nas mesmas circunstâncias. Uma motocicleta dirigida por um homenzinho magro de calça de golfe tinha me ultrapassado e se instalara à minha frente no sinal vermelho. Com a parada, o homenzinho tinha deixado morrer o motor, esforçava-se em vão para dar-lhe novo alento. No sinal verde, pedi-lhe, com a minha habitual delicadeza, que desviasse a motocicleta para eu poder passar. O homenzinho enervava-se ainda com o seu motor ofegante. Respondeu-me, pois, de acordo com as regras da cortesia parisiense, que fosse pro inferno. Insisti sempre com polidez, mas com um leve tom de impaciência na voz. Fez-me logo saber que, de qualquer maneira, me mandava ao inferno com bilhete de ida e volta. Durante esse tempo começavam já a fazer-se ouvir, atrás de mim, algumas buzinas. Pedi com mais firmeza ao meu interlocutor que fosse educado e considerasse que estava atrapalhando o trânsito. A irracível personagem, exasperada sem dúvida pela má vontade já evidente do seu motor, informou-me que,
Se eu desejava o que ele chamava uma surra, me daria uma com todo prazer. Tanto cinismo encheu-me de furor e saí do meu carro com a intenção de dar um tranco nesse desbocado. Não penso ser covarde, mas o que não se pensa, e meu adversário não chegava aos meus ombros. Meus músculos sempre me serviram bem. Creio, ainda hoje, que a surra teria sido mais recebida do que dada. Mas mal puseram os pés no chão, quando da multidão que começara a juntar-se, saiu um homem que se precipitou sobre mim para me garantir que eu era o último dos homens e que ele não permitiria que eu batesse numa criatura que tinha uma motocicleta entre as pernas e se encontrava, portanto, em franca desvantagem. Enfrentei esse mosquiteiro, mas na verdade nem sequer ouvi. Com efeito, mal voltara a cabeça quando ouvi, quase ao mesmo tempo, a motocicleta voltar a disparar e recebi uma pancada violenta no ouvido. Antes de poder registrar o que se tinha passado, a motocicleta afastou-se. Atordoado, avancei mecanicamente para a D'Artagnan, doando, no mesmo momento, um concerto exasperado de buzinas se ergueu da fila já considerável de veículos. Voltava o sinal verde, então, ainda um pouco desnorteado, em vez de dar uma sacudida no imbecil que me tinha interpelado, voltei docilmente para o meu carro e arranquei enquanto a minha passagem, o imbecil me saudava com um pobre coitado, de que ainda me lembro. História sem importância, dirá. Sem dúvida, simplesmente foi preciso muito tempo para esquecê-la. Isso é o importante. No entanto, tinha uma desculpa. Deixara que me batessem sem reagir, mas não me podiam acusar de covardia. Surpreendido, interpelado dos dois lados, tinha embaralhado tudo, e as buzinas completaram minha confusão. No entanto, sentia-me infeliz, como se tivesse faltado à honra. Via-me entrado no carro sem uma reação sob os olhares irônicos de uma multidão, tanto mais encantado por eu estar vestindo nesse dia, ainda me recordo, um terno azul muito elegante. Ouvia o pobre coitado, que mesmo assim me parecia justificado. Em suma, eu fraquejara em público, devido a um conjunto de circunstâncias, é claro, mas as circunstâncias existem sempre. Tarde demais eu compreendia claramente o que deveria ter feito. Via-me abatendo D'Artagnan com um bom soco, encontrando no meu carro e perseguindo o verme que me batera para alcançá-lo, encostar a motocicleta à força contra a calçada, puxá-lo à parte e dar-lhe a surra que ele tinha amplamente merecido. Com algumas variantes, revolvi 1000 vezes esse pequeno filme na minha imaginação. Mas era tarde demais e ruminei, durante alguns dias, um ressentimento venenoso. Olha, está chovendo de novo. Quer parar embaixo dessa marquise? Bem, onde é que eu estava? Ah, sim, a honra. Pois bem, quando me voltou a lembrança dessa aventura, compreendi o que ela significava. Em resumo, meu sonho não resistira à prova dos fatos. Eu havia sonhado, isso agora ficava claro, em ser um homem completo, que se fizesse respeitar tanto na sua pessoa como no seu ofício. Meio Cerdã, meio de Gaulle, se prefere. Em suma, queria dominar em todas as coisas. Eis o motivo pelo qual eu me dava certos ares superiores e recorria a todos os requintes para mostrar antes a minha habilidade física que meus dotes intelectuais. Mas depois de apanhar em público sem reagir, já não me era possível acariciar essa bela imagem de mim mesmo. Se eu fosse o amigo da verdade e da inteligência, que pretendia ser, que me importaria essa aventura já esquecida por aqueles que a tinham presenciado? Apenas me acusariam a mim mesmo próprio de me ter irritado à toa e também, uma vez irritado, de não ter sabido enfrentar as consequências da minha raiva por falta de presença de espírito. Em vez disso, ardia de vontade de me vingar, de bater, de vencer, como se meu verdadeiro desejo não fosse o de ser a criatura mais inteligente ou mais generosa da terra, mas apenas de bater em quem eu quisesse, de ser, enfim, o mais forte e da maneira mais elementar. A verdade é que todo homem inteligente, como o senhor bem sabe, sonha em ser um gangster e em imperar sobre a sociedade unicamente pela violência.
Como isso não é tão fácil como a leitura de romances especializados pode fazer crer, envereda-se geralmente pela política e corre-se para o partido mais cruel. Que importa, não acha? Humilhar o próprio espírito, se dessa forma se consegue dominar o mundo inteiro? Eu descobri em mim agradáveis sonhos de opressão. Conseguia pelo menos saber que não estava do lado dos acusados, a não ser na exata medida em que seus erros não me causavam nenhum prejuízo. Sua culpabilidade tornava-me eloquente, porque eu não era a vítima. Quando me sentia ameaçado, não me tornava apenas um juiz, por minha vez, mas, mais ainda, um senhor irracível que queria, fora de qualquer lei, atacar o delinquente até fazê-lo ficar de joelhos. Depois disso, meu caro compatriota, é muito difícil continuarmos seriamente a nos julgar com uma vocação de justiça e a nos considerar o defensor predestinado da viúva e do órfão. Já que a chuva aumenta e temos tempos, atrevo-me a lhe contar uma nova descoberta que fiz, pouco depois em minha memória. Sentemo-nos ao abrigo da chuva, neste banco. Há séculos que os fumantes de cachimbo contemplam aqui essa mesma chuva que cai sobre o mesmo canal. O que eu tenho para contar-lhe é um pouco mais difícil. Trata-se dessa vez de uma mulher. É preciso que se saiba, antes de tudo, que sempre tive êxito com as mulheres e sem grande esforço. Não me refiro ao êxito em fazê-las felizes, nem sequer em fazer-me feliz através delas. Não, ter êxito, simplesmente, eu era bem-sucedido, mais ou menos, quando queria. Achavam que tinham um certo charme. Imagine, sabe o que é isso? Uma maneira de se ouvir respondendo sim, sem ter feito nenhuma pergunta explícita. Assim era comigo, na época. Surpreender-se? Vamos, não negue. Com a cara que Deus me deu, é muito natural. Mas, ai de mim, depois de uma certa idade, todo homem é responsável pelo seu rosto. O meu? Mas que importa? O fato é que vinha em mim um certo encanto, e eu me aproveitava disso. Não fazia, contudo, de forma calculista. Agia de boa fé, ou quase. Meu raciocínio com as mulheres era natural, descontraído, fácil, como se diz. Não havia astúcia alguma, ou então apenas aquela maneira ostensiva que elas consideram como uma homenagem. Amava-as segundo a expressão consagrada, o que é o mesmo que dizer que nunca amei nenhuma. Sempre achei a misoginia vulgar e tola, e quase todas as mulheres que conheci julguei-as sempre melhores do que eu. No entanto, ao colocá-las tão alto, utilizei-me delas mais vezes do que a servi. Como entender isso? Bem entendido, o verdadeiro amor é excepcional, 2 ou 3 em cada século, mais ou menos. No resto do tempo, há vaidade ou tédio. Quanto a mim, todo caso, eu não era religiosa portuguesa. Não tenho coração seco, longe disso, mas pelo contrário, cheio de ternura. E mais, tenho a lágrima sempre fácil. Só que meus impulsos sentimentais se voltam sempre para mim, e meus enternecimentos dizem respeito a mim. Não é verdade, afinal, que eu nunca tenha amado. Tive na minha vida, pelo menos, um grande amor, de que fui sempre eu o objeto. Sob esse aspecto, depois dos inevitáveis problemas da juventude, depressa me tinha decidido. A sensualidade, e só ela, imperava na minha vida amorosa. Buscava sempre objetos de prazer e de conquista. Era, aliás, ajudado pelo meu físico. A natureza foi generosa comigo. E não me orgulhava pouco disso, extraindo daí muitas satisfações que já não saberia dizer se eram de prazer ou de prestígio. Bom, o senhor vai dizer que ainda estou me vangloriando. Não o nego. E orgulho-me ainda mais disso pelo fato de estar me vangloriando do que é verdade. Em cada caso, minha sensualidade, para só falar dela, era tão real que, mesmo por uma aventura de 10 minutos, eu renegaria pai e mãe, mesmo se tivesse de lamentá-lo amargamente. Que digo eu?
sobretudo por uma aventura de 10 minutos e mais ainda se tivesse a certeza de que ela não teria futuro. Eu tinha princípios, é claro. Por exemplo, a mulher dos amigos era sagrada. Simplesmente eu deixava com toda a sinceridade, alguns dias antes de ter amizade pelos maridos. Por acaso não deveria chamar a isso de sensualidade? A sensualidade em si não é repugnante. Sejamos indulgentes e falemos de defeitos, de uma espécie de incapacidade congênita de ver no amor qualquer coisa mais que o ato. Esse defeito, afinal, era confortável. Conjugado com minha faculdade de esquecimento, favorecia minha liberdade. Ao mesmo tempo, por um certo ar de distanciamento e de independência irredutível que me dava, propiciava-me oportunidade para novos êxitos. A força de não ser romântico dava um sólido alimento ao romanesco. Nossas amigas, com efeito, têm isso em comum com Bonaparte. Pensam sempre ter êxito no que todo mundo fracassou. Nessas relações, aliás, eu satisfazia ainda outra coisa. Além da minha sensualidade, meu amor pelo jogo. Eu amava nas mulheres as parceiras de um certo jogo que tinha pelo menos o sabor da inocência. Veja bem, não consigo suportar o tédio e só aprecio na vida as diversões. Toda companhia, mesmo brilhante, me oprime rapidamente, ao passo que nunca me entediei com as mulheres que me agradavam. Custa-me confessá-lo, mas trocaria 10 entrevistas com Einstein por um primeiro encontro com uma bela figurante. É verdade que no 10º encontro eu suspiraria por Einstein ou por profundas leituras. Em suma, nunca me preocupei com os grandes problemas, a não ser nos intervalos meus pequenos desregramentos. E quantas vezes, numa conversa de esquina, no meio de uma discussão acalorada com amigos, perdi o fio do raciocínio que me expunham, porque uma mulher deslumbrante atravessava a rua naquele momento. Por conseguinte, eu entrava no jogo. Sabia que elas gostavam que não se chegasse muito depressa ao fim. Antes de tudo, era preciso conversa, ternura, como elas dizem. Quanto a discursos, não me faltavam, sendo advogado, nem olhares, pois no serviço militar tinha sido artista amador. Mudava muitas vezes do papel, mas tratava-se sempre da mesma peça. Por exemplo, o número da atração incompreensível do não sei o que, do não há razões. Eu não desejava ser atraído, estava, no entanto, cansado do amor, etc. Era sempre eficaz, se bem que seja dos mais velhos dos repertórios. Havia também o da felicidade misteriosa, que nenhuma outra mulher jamais nos deu, que talvez não tenha futuro com toda certeza, pois todo cuidado é pouco, mas que precisamente é insubstituível. Sobretudo, eu tinha aperfeiçoado uma pequena tirada, sempre bem recebida, e que o senhor aplaudirá, estou certo disso. O essencial dessa tirada prendia-se à afirmação dolorosa e resignada de que eu não era nada, não valia a pena ligar-se a mim. Minha vida estava em outro lugar, passava ao largo da felicidade de todos os dias. Felicidade que talvez eu preferisse a todo o resto, mas enfim, era tarde demais. Sobre as razões desse atraso decisivo, eu guardava segredo, pois sabia que era melhor dormir com o mistério. Em certo sentido, aliás, acreditava no que dizia. Vivi o meu papel. Não é de admirar, portanto, que também minhas parceiras desempenhassem com muito entusiasmo o papel delas. As mais sensíveis entre as minhas amiguinhas esforçavam-se por me compreender, e esse esforço levava-as a melancólicos abandonos. As outras, satisfeitas por verem que eu respeitava as regras do jogo e tinha a delicadeza de falar antes de agir, passavam sem esperar as realidades. Então ganhava duplamente, pois além do desejo que sentia por elas, satisfazia o amor que eu me dedicava ao verificar a cada vez os meus belos poderes. Tanto isso é verdade que mesmo se acontecesse de algumas não me propiciarem senão um prazer medíocre, vez por outra eu tratava de reatar com elas, sem dúvida, animado por esse desejo singular que é favorecido pela ausência, seguida de uma cumplicidade de súbito reencontrada, mas também para verificar que nossos laços ainda se mantinham e que só a mim competia a estreitá-los.
Às vezes chegava mesmo ao ponto de lhes fazer jurar que não pertenciam a nenhum outro homem, para aplacar de uma vez para sempre minhas inquietações sobre esse ponto. O coração, porém, não tinha papel nenhum nessa inquietação, nem a imaginação tampouco. Uma espécie de pretensão estava com efeito tão encarnada em mim que eu tinha dificuldade em imaginar, apesar da evidência, que uma mulher que havia sido minha pudesse alguma vez pertencer a outro. Mas esse juramento que elas me faziam libertava-me ao prendê-las. A partir do momento em que não pertenciam a ninguém, podia então decidir-me a romper com elas, o que, de outra forma, me era quase sempre impossível. A verificação do que lhes dizia a respeito estava feita de uma vez por todas, meu poder garantido por muito tempo. Curioso, não? No entanto, é assim, meu caro compatriota. Uns gritam: ame-me. Outros: não me ame. Mas uma certa raça, a pior e a mais infeliz, não me ame e seja fiel. Veja, só que a verificação nunca é definitiva. É preciso recomeçá-la com cada ser. De tanto recomeçar, criam-se hábitos. Logo o discurso nos surge sem pensarmos nele. Segue-se o reflexo. Encontramos-nos um dia numa situação de possuir sem verdadeiramente desejar. Acredite-me, para certos seres, pelo menos não possuir aquilo que não se deseja é a coisa mais difícil do mundo. Foi o que aconteceu um dia. E não adianta dizer que era ela, senão, sem verdadeiramente me perturbar, me havia atraído pelo seu ar passivo e ávido. Francamente, foi medíocre, como seria de se esperar. Mas nunca tive complexo de esquecer rapidamente essa pessoa e não mais tornei a vê-la. Pensava que ela nada percebera e nem sequer imaginava que pudesse ter uma opinião. Aliás, seu ar passivo e isolava do mundo, a meu ver. Algumas semanas depois, porém, soube que confidenciar a alguém minhas insuficiências. Na hora tive a sensação de haver sido um pouco enganado. Ela não era tão passiva quanto eu pensava. Nem lhe falava percepção para julgar. Depois dei de ombros e fiz menção de rir. Ri mesmo. Com vontade, era claro que aquele incidente não tinha importância. Se existe um terreno em que a modéstia deveria ser regra, não seria a sexualidade. Contudo, o que ela tem de previsível? Mas não. É ver meu dar de ombros, qual foi de fato o meu comportamento. Tornei a encontrar um pouco mais tarde essa mulher. Fiz o necessário para seduzi-la e voltar a possuí-la verdadeiramente. Não foi muito difícil. Elas também não gostam de permanecer presas a um fracasso. A partir desse instante, sem desejá-lo com muita nitidez, comecei, na verdade, a atormentá-la de todas as maneiras. Abandonava e tornava a procurá-la, obrigava a entregar-se em horas e lugares impróprios, tratava de modo tão brutal em todos os terrenos que acabei por me ligar a ela como eu imagino que o carcereiro se liga a seu prisioneiro. Isso até o dia em que, na violenta confusão de um prazer doloroso e forçado, ela prestou homenagem em voz alta àquilo que a subjugava. Nesse dia, comecei a afastar-me dela. Depois, esquecia. Concordarei com o Senhor, apesar do seu silêncio polido, que essa aventura não é muito brilhante. Medite, no entanto, sobre sua vida, meu caro. Alguma história semelhante que me contará mais tarde. Quanto a mim, quanto a essa aventura que me veio de novo ao espírito, ri outra vez, mas era um riso diferente, bastante parecido com o que eu tinha ouvido sobre o Pont des Arts. Ria dos meus discursos, das minhas defesas. Aliás, mais ainda das minhas defesas que dos meus discursos às mulheres. A essas, pelo menos, eu pouco mentia. O instinto falava claramente, sem subterfúgios. Pela minha atitude, o ato de amor, por exemplo, é uma convicção. Aí o egoísmo grita, ostensivamente, aí a vaidade se exibe. Ou então, aí se revela a verdadeira generosidade. Finalmente, nessa lamentável história, melhor ainda que nas minhas outras relações amorosas, eu tinha sido mais franco do que pensava. Tinha dito quem era e como podia viver. Apesar das aparências, eu era, portanto, mais digno na minha vida privada. Mesmo
e sobretudo quando me comportava como lhe contei, do que nas minhas grandes tiradas profissionais sobre a inocência e a justiça. Pelo menos a me ver lidar com os seres, eu não podia me enganar quanto à verdade da minha natureza. Nenhum homem é hipocrisia aos seus prazeres. Será que li isso ou tê-lo-ei pensado, meu caro compatriota? Assim, quando analisava a dificuldade que tinha de me separar definitivamente de uma mulher, dificuldade que me levava a tantas ligações simultâneas, eu não acusava a ternura do meu coração. Não era ela que me fazia agir. Quando uma de minhas amiguinhas se cansava de esperar o Austerlitz da nossa paixão e falava em retirar-se, era eu que imediatamente dava um passo à frente, que cedia, que me tornava eloquente. A ternura e a doce fraqueza de um coração, eu as despertava nelas, sentindo eu próprio apenas suas aparências. Simplesmente um pouco excitado por essa recusa e também alarmado com a possível perda de uma afeição. Às vezes, é bem verdade, acreditava sofrer de verdade. Bastava, no entanto, que a rebelde partisse de fato, para que eu a esquecesse sem esforço, assim como a esqueci junto de mim, quando, pelo contrário, ela tinha decidido voltar. Não era o amor, nem a generosidade que me despertavam, quando estava em perigo de ser abandonado, mas apenas o desejo de ser amado, de receber o que, no meu entender, me era devido. Uma vez amado e a minha companheira de novo esquecida, eu resplandecia, estava no meu melhor possível, tornava-me simpático. Observe, aliás, que eu começava a sentir o peso dessa afeição, uma vez reconquistada. Então, nos meus momentos de irritação, dizia a mim mesmo que a solução ideal seria a morte para a pessoa que me interessava. Essa morte teria fixado definitivamente a nossa ligação, por um lado, e por outro, ter-lhe-ia tirado o seu constrangimento. Mas não se pode desejar a morte de todo mundo, nem, em última instância, despovoar o planeta para gozar uma liberdade de outra maneira inconcebível. A isso se opõe a minha sensibilidade e o meu amor pelos homens. O único sentimento profundo que me ocorreu experimentar nessas relações era a gratidão, quando tudo corria bem e me deixavam, ao mesmo tempo, que a paz, a liberdade de ir e vir, nunca tão gentil e alegre como quando acabava de deixar a mulher a dívida que acabava de contrair com uma delas. Qualquer que fosse, aliás, a confusão aparente dos meus sentimentos, o resultado que eu obtinha era claro. Conservava todas as minhas afeições à minha volta para utilizá-las quando quisesse. Portanto, confesso que não conseguia viver, a não ser com a condição de, sobre a terra inteira, todos os seres, ou o maior número possível deles, se voltarem para mim, eternamente disponíveis, privados de vida independente, prontos a atender ao meu chamado a qualquer momento, fadados, enfim, à esterilidade até o dia em que me dignasse a favorecê-los com a minha luz. Em resumo, para viver feliz, era preciso que os seres que eu elegesse não vivessem. Só deviam receber a vida uma vez ou outra, a meu bel prazer. Não sinto nenhum prazer especial, acredita-me, em contar nisso. Quando penso nesse período em que eu pedia tudo sem nenhuma compensação da minha parte, em que mobilizava tantos seres para me servir, em que os colocava de certo modo na geladeira para um dia ou outro tê-los à mão conforme a minha conveniência, não sei que nome dar ao curioso sentimento que me invade. Não será vergonha? A vergonha, diga-me, meu caro compatriota, não queima um pouco? Sim? Então, talvez se trate dela ou de um desses sentimentos ridículos que dizem respeito à honra. Parece-me, em todo caso, que esse sentimento nunca mais me largou desde aquela aventura, que encontrei no centro da minha memória e cuja narração não posso adiar mais, apesar das minhas digressões, dos esforços de uma inventiva a qual, espero, fará justiça. Olha a chuva parou. Tenha bondade de me acompanhar até minha casa. Estou cansado, estranhamente, não por ter falado muito, mas a simples ideia do que ainda preciso contar. Vamos! Bastarão algumas palavras para descrever a minha descoberta essencial. Aliás, para que dizer mais? Para que a estátua se desnude,
devem alçar voos belos discursos. Vejamos, naquela noite, em novembro, 2 ou 3 anos da noite em que julguei ouvir rir às minhas costas, eu voltava para a margem esquerda, para casa, pela Ponte Royal. Passava 1 hora da meia-noite, caiu uma chuva miúda, mais uma garoa que dispersava os raros transeuntes. Acabava de deixar uma amiguinha que, com certeza, já estava dormindo. Senti-me bem com essa caminhada, um pouco entorpecido, corpo acalmando, irrigado por um sangue suave como a chuva que caía. Na ponte passei por detrás de uma forma debruçada sobre o parapeito e que parecia olhar o rio. De mais perto distingui uma mulher nova e esguia, vestia de preto. Entre os cabelos escuros e a gola do casaco via-se apenas uma nuca, fresca e molhada, que me sensibilizou. Mas segui meu caminho. Depois de uma hesitação, no fim da ponte peguei o cais em direção a Saint-Michel, onde eu morava. Já havia percorrido uns 50 metros, mais ou menos, quando ouvi o barulho de um corpo que se precipitava na água e que, apesar da distância no silêncio da noite, me pareceu grande. Parei na hora, mas sem me voltar, quase imediatamente ouvi um grito várias vezes, repetido, que descia também o rio e depois se extinguiu bruscamente. O silêncio que se seguiu na noite, paralisada, pareceu-me interminável. Quis correr e não me mexi. Acho que tremia de frio e de emoção. Dizia a mim mesmo que era preciso agir rapidamente e senti uma fraqueza irresistível invadir meu corpo. Esqueci-me do que pensei então, tarde demais, longe demais, ou algo do gênero. Escutava ainda imóvel. Depois afastei-me sob a chuva às pressas. Não avisei a ninguém. Mas já chegamos, eis a minha casa, o meu refúgio. Amanhã? Sim, como queira. Levá-lo-ei com prazer à ilha de Marque. Verá os Withers. Seja lá às 11 horas, no México City. O quê? A tal mulher? Ah, na verdade eu não sei. Não li os jornais no outro dia, nem nos dias seguintes.